E aí, pessoal, beleza? Olha só o que eu estou trazendo para vocês. Uma entrevista com o professor Anderson Soares. Eu já falei dele aqui no canal em outros momentos e dessa vez eu tive o prazer de bater um papo com ele sobre esse mundo da tecnologia relacionada à inteligência artificial. Ele é uma personalidade no assunto aqui no Brasil. É doutor pelo ITA, Engenharia Eletrônica e Informática, mestre pela USP em Engenharia Elétrica, atualmente atua como professor de Ciência da Computação na Universidade de Goiás e o currículo dele é enorme, né? Vários projetos dele, é orientador de diversos alunos de doutorado e mestrado, vários projetos dele já alcançaram notoriedade, né, com resultados práticos, se tornaram produtos e atualmente ele é chamado pelas empresas, né? As empresas vão até ele para pedir ajuda, para pedir uma solução, para investir nos projetos dos alunos. É realmente muito bom a gente trazer uma pessoa desse gabarito aqui para o canal. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Eu tenho um orgulho muito grande, tá, de ter conseguido alcançar, conseguido um espaçozinho na agenda aí apertada do professor Anderson para falar um pouquinho de inteligência artificial como um todo, né? Nosso bate-papo não vai focar em um ou outro projeto, mas eu gostaria, se possível, que ele falasse rapidamente dos projetos que estão mais maduros que ele está tocando. Professor Anderson, eu falei bastante dele numa entrevista que a gente fez com o Frederico sobre o Mister Falante. Tem vários assuntos que a gente tocou, e nesses muitos assuntos o professor estava sempre ali, né, por trás tanto do projeto Mister Falante como os outros projetos que o Frederico comentou comigo. Quem não viu essa entrevista, eu vou botar o link aqui embaixo para vocês. Quantos alunos você tem hoje orientando, mais ou menos? Ah, eu já perdi a conta. Perdeu a conta? Perdi a conta. Mas eu acho que regulares são cerca de 18, mas que atuam com a gente em projetos são mais de 100. Caramba. Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês, né? Debatendo esse assunto tão pertinente e espero que o pessoal possa aproveitar o conteúdo que a gente vai produzir aqui. Legal, professor, muito obrigado novamente. Eu queria que se você pudesse falar rapidamente aí do teu histórico, né? Como é que você foi parar nessa brincadeira aí, virou referência no assunto de inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que seu nome também tá aí fora do Brasil. Pode falar um pouquinho de como é que isso aconteceu? Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Passei por diversas escolas e vim para a UFG para ocupar uma cadeira de docente, né? Em 2010. E inicialmente eu estava num outro nicho, e inteligência artificial é um campo muito grande, tá? Não sei se as pessoas têm a consciência disso, mas é impossível dominar todas as subespecialidades de inteligência artificial, é humanamente impossível. E o que acontece é que eu estava fazendo alguns projetos e verifiquei uma janela de oportunidade para mudar um pouco a carreira e, ao mesmo tempo, dar uma maior, como que eu posso dizer, empregabilidade para os alunos. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção na academia, porque eu já tive empresa, já tive emprego, eu fui empregado e já fui patrão, né? Uhum. Então, eu tinha já uma boa noção sobre isso, e eu queria que os alunos de mestrado e doutorado não tivessem uma ótica de que isso é uma coisa acadêmica, entende? Eu queria que, de fato, as pessoas enxergassem um doutorado como uma qualificação profissional, não como um único caminho para seguir carreira de docência. Então, isso é uma das grandes motivações que eu tive, né, para que dentro de uma área de tecnologia, claro, alguns sigam a carreira científica, mas outros tenham a possibilidade de terem as suas carreiras transformadas ou impulsionadas a partir de uma pós-graduação, né? Então isso foi o grande norteador, né, talvez desse movimento que a gente gerou aí ao longo dos anos. No Brasil, pelo menos a impressão que eu tive durante o mestrado e tal, que realmente tem uma distanciação, né, do mundo acadêmico com o mercado. E isso, principalmente fora do Brasil, isso não é tão assim, né? Não, não é isso, exato. Eu acho que a gente está passando por um momento de mudanças, né? Alguns entenderam isso de uma forma mais rápida, outros não, né? Mas o que acontece é que a nossa própria universidade, ela tinha uma carência de formar uma mão de obra para ela mesma, né?
desde a década de 70, o ensino superior no Brasil ele tem passado por seguidas expansões que geram essa necessidade de mão de obra, que obviamente não é muito simples de ser formada. Então, sempre teve esse olhar muito endógeno, né, das próprias necessidades. Só que eu acho que não precisa pensar muito sobre como isso é um modelo que ele tem um limite, né? Não que você não deva fazer isso, você deve formar o cientista, sim, mas você tem que oferecer opções de diferentes jornadas que você pode construir para aquilo, né? Então, poxa, por que a gente não fala de pesquisa dentro das empresas, né? Isso é uma coisa que acontece, existe. Não é que não existe, a gente só não constrói as pontes de uma amizade íntima, entende? Então, a gente está passando agora por esse momento, assim, ainda mais que são poucas universidades que fazem pesquisa de ponta, e aí, comparado ao total, né? Mas são mudanças que estão acontecendo e que a gente tem que estar atento e que só tem que entender o seguinte: existe. Se a gente não está fazendo, é porque a gente não se deu o trabalho de entender. Né? Então, cabe a cada um de nós fazer a sua parte para mitigar esse problema. Perfeito. Hoje, a sua atividade, além da atividade acadêmica, né, você divide seu tempo com o quê? Além de orientar os alunos, né, tantos alunos e tantos projetos, o que mais que você atua? Bom, o que consome mais o tempo é a execução dos projetos de P&D, né, são projetos com iniciativa privada, e construir essas pontes não é uma coisa muito simples de ser feita, tá? O que acontece na prática é que eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte: olha, o lado acadêmico da história cabe a nós trabalharmos, mas a empresa que investe em nós, ela vê a expectativa de retorno, ponto, né? Então você tem que cuidar dessas diferentes visões sobre um mesmo ponto, né? Então o problema é um só, você pode vê-lo do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da competitividade da empresa, né? Então isso disparado consome assim a maior parte do tempo, né? E eu diria que a própria questão do ensino e da pesquisa mais raiz, vamos assim dizer, né, da ciência mesmo, acaba sendo um efeito dos projetos, porque a gente traz as motivações que a gente entende da relação com as empresas para dentro do ensino e para dentro da pesquisa, né? Então, você vai lá, está executando um projeto e você traz para a sala de aula, tipo assim, olha, a empresa tem tal problema, gente, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que a gente resolve é um termo forte, como a gente ataca esse tipo de problema, né? Que na prática é a motivação também da forma como a gente faz pesquisa. A motivação de pesquisa é você estar em contato com esses problemas e usar essa fronteira do conhecimento para levar para o ensino, né? Mas na prática não é tão simples assim, não é uma coisa tão simples de ser construída. E as empresas te procuram hoje em dia? Como é que funciona esse ciclo, né? As empresas vão atrás da faculdade ou atrás diretamente de você? Como é que funciona essa... Hoje na prática as empresas nos procuram, né? Mas não foi assim, né? É o que eu costumo dizer para meus colegas da academia, né? Não espere sentado, não funciona assim, né? Não é muito diferente de você abrir um novo negócio, tá? Por mais que talvez a analogia não seja tão simples assim, mas sei lá, como é que funciona você abrir um novo negócio? Baixo custo, ser visto, né? Você precisa ser visto, você precisa gerar, você está ali tentando gerar uma percepção, uma imagem, né? Então, no começo, era, na verdade, a gente procurando as empresas e tateando quem tinha aderência em fazer esse tipo de parceria, né? Então, a gente recebeu muitas devolutivas curiosas, né? Nessa início dessa jornada, porque eu lembro de receber devolutivas assim, a gente é uma universidade e tal, a gente pode fazer um projeto para você. Aí a gente recebeu resposta do tipo, não, mas a gente não tem interesse em abrir uma escola. Não, a gente quer um projeto.
Ah, mas doutor é para quem vai ser professor, né? Um preconceito. Então, isso, você não se tem não tinha uma compreensão do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia oferecer. Então, e recentemente eu até disse isso para um colega, né? Ele disse assim, uma vez eu procurei uma empresa, mas não deu certo. Eu falei assim, olha, se você realmente acha que vai sentar com um e fechar, isso é muito ingênuo, né? Quem passou pelo mundo dos negócios sabe como um pensamento assim é ingênuo, né? Não funciona assim, né? Você tem todo um ciclo de convencimento, geração de leads de venda, né? Observe que eu sou pesquisa, mas a gente fala de lead de venda, né? Então, são pontes que precisam ser construídas, né? E que exige um trabalho contínuo, né? E uma certa estratégia envolvida, não só de uma estratégia, mas um conjunto, de fato, né? Até chegar nesse ponto que eu diria que, sim, hoje, na prática, as empresas que nos procuram, e a gente, inclusive, até se dá o luxo de escolher com quem trabalhar, fato, tá? Mas é uma jornada que não começa por esse passo. E seria muito bom que todos os professores tivessem essa visão de construir essas pontes, né? Principalmente os professores de pós-doutorado, né? Eu acho que, assim, existe um pedaço da ciência em que isso não é muito simples, porque a ciência, ela precisa, sim, da ciência de longo prazo, tá? Sim, Só para ilustrar para quem está nos ouvindo, inteligência artificial ficou parado por 20 anos, sim, né? Numa zona em que a aplicabilidade não era relevante. Então, foram os fundos governamentais, foi a pesquisa de longo prazo, foi aquele cara que a gente acha muito teórico que sustentou isso, sim, tem que né? ser O que valorizado. a gente precisa é ter uma balança equilibrada, né, das coisas entre ciência de longo prazo e ciência que esteja na borda da aplicação, construindo essas pontes, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, porque a gente recebe muitos elogios. Nossa, Anderson, que legal, né? Vocês trazem dinheiro para a universidade, os alunos não têm problemas de recurso. É fato, mas a gente tem que entender também que tem esse outro alicerce, vamos dizer, né? E aí, talvez a crítica que a gente pode construir é que a gente tem muito mais espaço para fazer essa ciência que transborda para aplicação, entendeu? Acho que essa é uma crítica válida que a gente pode colocar. Sim, tem muito espaço ainda, principalmente na América Latina, nesse tipo de posicionamento, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter, essa lógica da grande visão, né, de todas as peças que movem essa engrenagem. Sim, sim. Eu vou puxar o assunto aí América Latina e tal, posicionamento. Né? A gente, aqui o nosso papo não é um papo super técnico, né? A gente está falando com um público bem variado. E eu queria do seu ponto de vista, como é que o Brasil está posicionado, né? Principalmente assim, quais são os principais players, né? A gente imagina aí Estados Unidos, China e tal, dentro do mercado de IA de forma. A gente sabe que alguns países estão melhores em determinados setores da IA, outros melhores em outros. Né? E o Brasil, onde é que ele se encaixa aí nessa relação internacional? E como é que você coloca isso? Olha, a notícia não é muito boa, tá? São nas grandes transformações que você tem grandes oportunidades, tá? Nós, como sociedade, já perdemos, né, o bonde da última revolução industrial e estamos perdendo essa de novo. É incrível como a gente não aprende, né, não tem uma noção básica do que são esses ciclos, né? E é muito lamentável, porque na prática, assim, poxa, a China entendeu isso, né? A China tem como meta ser a nação mais competitiva em inteligência artificial até 2030, ponto. Entende? Simples e direto, e aí você busca os meios para viabilizar essa meta, né? Por quê? Porque a gente vive no mundo digital. Quanto mais digital, mais a gente está falando de IA, ok? Dado é o combustível para a inteligência artificial, e dado com o ambiente digital, gente, é um casamento perfeito, né? E aí o que está acontecendo? Eu diria que os Estados Unidos têm vantagens por ter empresas com muito poder de investimento, né? Claro,
mas aí você tem outros países correndo por fora, né, com políticas tentando, ou seja, intervenções do governo, ou seja, de iniciativas associativas, etc. E aí, nesse ponto, o Brasil, a gente começou a ter movimentos, eu diria que um pouco mais fortes desde o ano passado. Tem o Plano Nacional de Internet das Coisas, que é uma coisa muito positiva, tá? Porque, de novo, é o alicerce para se estabelecer dados, principalmente em setores tradicionais como agronegócio, saúde, a educação também um pouco. E então a gente reagiu tardiamente, né? A gente estava com outros problemas mais graves, eu sei, do ponto de vista de país, mas o fato é, vamos deixando uma janela passar, né? E para vocês terem uma ideia, frequentemente a gente recebe elogios, né? Nossa, Anderson, que legal, muitas empresas investem na UFG, ok, a gente gere aí mais ou menos, se não me falha a memória, cerca de 40 milhões de reais em projeto. Para a realidade brasileira é um negócio super distoante, né? Super fora da curva. Mas, do ponto de vista global, a gente é quase que um mendigo. Né? Eu cito um exemplo de uma universidade da Flórida que só em um contrato com uma empresa recebeu 25 milhões de dólares. Um contrato. Entende a disparidade, né? O que essas big techs aí, multinacionais como Google, Facebook, Apple, investem em IA, tá? Só em IA, assim, sei lá, acho que se a gente pegar todo o orçamento de ciência e tecnologia do Brasil de todos os anos, não dá o orçamento que esses caras colocam em um ano. Entendeu? Então, é muito distoante, tá? É muito distoante mesmo. Eu queria puxar esse gancho, né? E eu até queria que você falasse com relação ao futuro do mercado de trabalho, né? O que é que você acha que isso pode gerar, né? Do jeito que está, né, aqui no Brasil, porque a gente visualiza uma revolução enorme, né, nos postos de trabalho, que já começou a acontecer, mas as pessoas ainda não estão percebendo, mas, na minha opinião, vai ser algo devastador. O que você acha? Não, olha, eu diria que assim, nós vamos ser os tios, né? Nossa geração, do tipo, gente, na minha época era desse jeito, aí os nossos filhos dizem, não, não é possível. O impacto disso nos postos de trabalho é altíssimo, tá? É altíssimo, porque a gente pode citar assim, uma lista extensa, mesmo em países desenvolvidos. Qual que é o posto de trabalho mais ocupado por americanos? Motorista. Eu não sabia desse dado, eu soube recentemente, confirmei a fonte. Aí você diz assim, ok, Anderson, motorista, país de primeiro mundo, certo? Qual que é o impacto dos veículos autônomos nisso? Entendeu? Não só dos motoristas, né? Mas a própria questão dos aplicativos de transporte mitigou muito a necessidade de você ter segundo e terceiro carro em casa. Entende? Como que fica a cadeia de peças, de suprimentos, de seguros, entende? É uma pancada que as pessoas não têm noção ainda do que está acontecendo, né? Porque enquanto um veículo mecânico tem, não sei, 4 mil peças, alguma coisa assim, e o elétrico autônomo tem lá 40, 60 peças, entende isso? O impacto que isso causa na cadeia, né? É uma coisa assim avassaladora, né? Olha quantos empregos tem nos call centers, né? De entrada como emprego básico da cadeia, da pirâmide, e a gente está falando de chatbots inteligentes que matam 80% desses postos. Sim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai vir alguém com alguma ideia milagrosa, vamos proibir a automação. Ok, vamos fazer isso? Eu vou dar um exemplo para o nosso espectador entender. Se eu proibir os canos de água e obrigar as pessoas a consumir água de caminhões-pipas, eu não vou gerar um monte de emprego? Vou. Sim. Agora, qual que é o impacto que isso causa na sociedade? Entende?